Exatamente. Na verdade, a Salvador foram empreiteiros, foram seis. As obras em Portugal, desde 1530, eram construídas em regime de empreitada. O Estado português, querendo entrar numa fase, claro que é um exagero, o termo não seria esse, mas neoliberal, em vez do Estado investir nas obras, ele abria licitações públicas e essas licitações públicas eram vencidas pelo menor lance, lançado em asta pública. Só que se sabe documentalmente, não é uma tese, não é uma teoria, é prova documental de que essas licitações eram manipuladas. E havia uma espécie de clubinho de empreiteiros, impressionante, que agia tipo em conluio, e aí cada um dava um lance do malha, o outro ganhava o Palácio do Governo, etc. E aí, inclusive, o personagem que eu represento é um desembargador, o Dr. Pero Borges, que tinha sido corregedor de justiça em Elvas, em Portugal, em 1543, e supervisionou a construção de um aqueduto. E a obra do aqueduto foi não apenas superfaturada, como a obra parou no meio. Você vê, era um país tão primitivo, Portugal, em 1543, que você imagina uma obra pública parar no meio. Onde já se viu uma obra pública? E aí era um aqueduto. E o povo ficou ali esperando a água. E se conclamou, eu juro pelo Grêmio, se conclamou se foi chamada uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores de Elvas, em Portugal, em 1543, onde se descobriu que o desembargador Pero Borges, na época, o desembargador ainda corregedor de justiça, tinha desviado metade da verba do aqueduto. Ele foi julgado e condenado, condenado a nunca mais exercer um cargo público em Portugal. E foi mandado para o Brasil como o nosso primeiro ministro da Justiça, ouvidor geral. E foi um dos coordenadores da construção de Salvador, feita por 6 empreiteiros. Botou o lobo para cuidar do galinheiro. Em vez do cara ir preso, mandaram para o Brasil para cuidar de empreiteira aqui no Brasil. Exatamente. Aí não pode dar certo. Não dá certo. E você sabe o que eu digo, né? Na peça, como é que eu tenho apresentado esse monólogo, como você falou. Aliás, é o meu tipo favorito de monólogo. Eu falo e os outros ouvem. Né? Que é assim que eu me comunico melhor mesmo. É uma forma